Não são poucas as famílias que têm sepultado parentes, amigos, familiares, queridos. E a Casa do Luto ela tem se feito presente em quase todo o bairro, em quase todas as ruas da nação. E são muitas as pessoas sofrendo. Casais sendo separados, esposa tendo que sepultar o esposo e vice-versa, filhos tendo que sepultar seus pais e vice-versa. Sim, tudo por conta da Covid. E a gente ouve as notícias na televisão de que pessoas estão morrendo, mas quando a gente entra dentro da situação e vê pessoas próximas que perderam seus parentes, a situação que eles se encontram, a gente se condói, a gente se entristece, a gente se angustia. Por exemplo, tem sido muito difícil. A gente foi visitar e viu a situação de alguém que perde uma pessoa que ama para esse vírus, e a situação é simplesmente lamentável. Lamentável, triste e angustiante. Como a gente não teve a oportunidade de poder realizar o cortejo fúnebre do irmão Jerônimo, e também, né, diante de tantas famílias que estão aí perdendo seus entes queridos, pessoas que amam, tantas igrejas, né? Essa semana mesmo foram notícias muito desagradáveis. O diácono Gilmar Porfírio me comunicou a morte de um pastor que era amigo da gente, e a gente ficou muito triste. E a esposa dele também tá doente, também tá muito debilitada, sei lá, e a gente fica triste, irmão, tudo isso que acontece, né? A gente viajou para o interior, como vocês puderam ver no nosso canal, no sertão e na cidade, e a gente viaja para o sertão, né? Sei lá, tentando, como a gente diz aqui, né? Desparecer um pouco, né? Na linguagem mais moderna, desopilar um pouco a mente, tanto problema, de tanta coisa que, sabe, que vem assim de uma vez só. A minha esposa é quem me conhece, quem convive comigo, minha companheira, minha amiga, minha confidente, minha cúmplice em tudo. E a minha esposa é quem sabe realmente, né? Tudo que a gente passa, tudo que a gente enfrenta, como eu me sinto muitas vezes, e como ela né? Deus usa ela para falar comigo, para me animar, para me dar força, para a gente continuar aí na luta, na caminhada. E eu louvo a Deus, né? Por Deus estar conosco, por Deus ter me dado a família que Ele me deu, a minha esposa e meu filho. Eu falo isso sem hipocrisia nenhuma. A gente vive como todo casal normal, temos nossas lutas, nossas desavenças, nossas discussões, algumas vezes, né? Acontece, raras vezes, mas acontece. Somos um casal normal, mas que aprendemos a lidar, a superar e a vencer as adversidades da vida. Então, como a gente não pôde estar no velório do irmão Jerônimo, no enterro do irmão Jerônimo, tivemos lá no dia seguinte, visitando a irmã Efigênia, que é muito amada, muito querida da gente. E sempre a gente gosta de levar uma palavra, né, de consolo, de conforto, de esperança. E hoje, nesse culto de hoje, está sendo um culto assim diferente, né, porque a gente está aqui no meu escritório, onde eu trabalho, não estamos lá no galpão. E não temos músicos hoje aqui, a não ser, né, esses músicos que estão aí tocando para os irmãos. Essas músicas a gente está extraindo aí da internet, músicas lindas, maravilhosas. Mas eu queria trazer, irmãos, uma palavra de fé, de esperança nesse momento, onde muitos estão aí sofrendo. Está lá em João, capítulo 11, quando você vai ver que Lázaro, um dos melhores amigos de Jesus, ele adoece, e é uma doença mortal, uma doença que vai levá-lo à morte. Quando Jesus é notificado, é informado sobre essa notícia calamitosa, triste, lamentável, deplorável, de que ser um dos seus melhores amigos, companheiros de fé, que crê nele, e ele é a sua casa, Marta, Maria, e o seu amigo Lázaro está doente, Jesus ainda vai esperar alguns dias para se deslocar aí até Betânia, onde está Lázaro. O texto diz que Jesus, ao chegar a Betânia, no capítulo 11, né, de João, do Evangelho de João, no versículo 17,
diz que quando Jesus chegou lá já havia 4 dias que ele estava sepultado. 4 dias que ele havia morrido e estava sepultado. E quando Jesus chega, a notícia corre por todos os lugares. A primeira que se desloca até encontrar com Jesus é a Marta, né, a mais velha. E ela corre como qualquer pessoa desesperada por ter perdido um parente. A primeira coisa que ela fala para Jesus, no versículo 21, ela diz: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Então, nós temos uma ideia, queridos, de que o fato de que Jesus estando presente, estando conosco, ele não vai permitir que a morte chegue. Isso é um pensamento humano, claro, é um pensamento limitado, um pensamento equivocado, porque Deus, embora seja um Deus todo-poderoso, ilimitado, grande, glorioso, que tem todo o poder, ele permite, irmãos, as coisas naturais da vida ir acontecendo com cada ser humano, seja com o ímpio, seja com o crente. Tanto é que ele diz em sua própria palavra que Deus tem prazer na morte dos seus santos, que Deus tem prazer nisso, que Deus tem alegria nisso, quando um dos seus santos, né, um dos seus separados, um dos seus servos morrem, parte desta terra e vão para se encontrar com ele. Deus tem prazer porque o olhar de Deus é diferente do nosso, a compreensão de Deus ela é diferente da nossa, ela vai muito além da nossa. O que nós podemos ver aqui agora são, por exemplo, paredes, pessoas aqui, como no caso da minha esposa, as coisas que estão aqui à nossa volta, né, esses livros, essas coisas que vocês estão vendo, mas Deus ele vê coisas diferentes. Por exemplo, lá na glória onde Deus está, ele está vendo os seus anjos, ele está vendo aqueles 24 anciãos, aqueles 24 líderes que estão lá adorando, de dia e de noite, incansavelmente. Ele está vendo todos os anjos, ele está vendo os seus servos que estão lá com ele na glória, já que partiram daqui para a glória, para estar com o Senhor. Tá? E ele, ao olhar para a terra também, ele vê, vai além da visão humana, vai além da ótica do homem. Então, por isso que Deus, ele, embora no entendimento de Marta, e ela dizia assim: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. A gente tem sempre essa ideia, porque quando o servo de Deus morre, por que, Senhor? Por que ele morreu? Por que o Senhor deixou ele morrer? Por que o Senhor abandonou? Não é que Deus abandonou, não é que Deus esqueceu do servo dele, não é que Deus desprezou o servo dele, querido. Não, de maneira alguma, meu irmão, de maneira alguma. Tá? O Senhor está presente, ele tem um domínio, o controle e o tempo para que as coisas aconteçam. Então, o tempo, a Bíblia diz que há tempo de nascer e há tempo de morrer. Há tempo de guerra, há tempo de paz, há tempo de ouvir, há tempo de estar calado. Então a Bíblia diz que há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Então, Deus ele tem seus propósitos enigmáticos, propósitos inatingíveis pela mente humana, inexplicáveis pela ciência, pela compreensão do homem. Então Marta, como um ser humano, como qualquer um de nós, ela perguntou: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. O interessante foi que a mesma coisa falou Maria, irmã de Lázaro, no versículo 32. Ela chegou aos pés de Jesus, que Marta foi dizer: olha, o mestre está te chamando. Ela correu para Jesus e ela disse: Senhor, se eu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Observe, queridos, um detalhe. Você que tem, né, as pessoas, nós que estamos sofrendo com perca de pessoas que a gente ama muito por conta da Covid ou qualquer outro motivo, as pessoas que estão ficando de luto, os lares que estão ficando de luto, pessoas que a gente nem conhece, mas que essa palavra vai chegar até eles. Observe que quando o Lázaro adoeceu, a primeira pessoa que eles mandaram informar foi Jesus. O mensageiro chegou lá e disse: mestre, aquele a quem tu amas está enfermo, está à porta da morte. E Jesus despediu aquele mensageiro, ainda ficou ali 4 dias.
E os discípulos preocupados, Senhor, o Senhor não pode ir para lá, eles vão te matar. E Jesus disse, olha, o nosso irmão Lázaro está dormindo. E o discípulo, olha, você está dormindo, então está bem. Os discípulos não entenderam, porque quando o crente morre, na verdade o corpo está dormindo, porque ele vai ressuscitar, mas a alma está no paraíso, está com o Senhor na glória. E Jesus falou abertamente, olha, nosso irmão Lázaro morreu. Ou seja, perceba, irmão, mesmo o mensageiro tendo dito, aquele a quem tu amas está enfermo, vai morrer. Jesus ainda se demorou 4 dias, mais de 4 dias. Quer dizer, Jesus não amava Lázaro? Quando Jesus chegou, que ele falou com Marta, e depois ele foi falar com Maria, e Maria disse a mesma coisa, lá no verso 32, ela disse, se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E Jesus, no verso 33, disse, vendo-a Jesus vendo-a chorar, bem como assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se em espírito e se comoveu muito. Ou seja, Jesus o amava, Jesus se comoveu com o choro daquela família. Isso significa o quê? Que Jesus não está alheio ao sofrimento das pessoas. Jesus não está alheio ao choro das famílias que têm perdido seus parentes. Diz aqui, o espírito dele se comoveu, ele se conturbou-se, ele se perturbou-se. E aí ele vendo aquelas pessoas chorarem, além dele se mover, no verso 35 diz, e Jesus chorou. E quando Jesus chora, querido, ali ao ver as pessoas sofrendo, porque Jesus sabe, irmão, que mesmo depois que ele der a sua vida na cruz e voltar para a glória, a morte vai continuar levando vidas, ceifando vidas, e as pessoas vão continuar chorando, vão continuar sofrendo a perda de amigos, de parentes, de pessoas que amam. E Jesus ali chorou. E quando Jesus chorou, os judeus que estavam ali disseram no verso 36, olha, vejam quanto ele o amava. Ou seja, o fato de Jesus ter permitido Lázaro morrer não significa que Jesus não amava Lázaro. O fato de Jesus ter permitido o seu parente morrer não significa que Jesus não ama você, não ama a sua família, não ama o seu parente que morreu. Os judeus disseram isso, vejam quanto ele o amava, porque Jesus ali se comoveu, chorou. Queridos, pode ter certeza, queridos e queridas, que Jesus está atento a tudo o que está acontecendo. Jesus está a par, queridos, a tudo o que está se passando. Jesus conhece cada viúva em prantos, cada viúva em prantos, cada pai em prantos, cada filho em prantos, por ter perdido seus pais, seus parentes. Ele conhece tudo isso. Isso não significa que ele não o ama. Sei que na hora do desespero a gente diz, por quê? Por quê? Porque Jesus podia ter curado, Jesus podia... Foi o que os judeus disseram. Veja quanto o amava. Não podia este que abriu os olhos do cego fazer com que esse não tivesse morrido? Então essa era a pergunta dos discípulos. Olha, esse homem que curou o cego, que levantou os paralíticos, que fez grandes sinais, ele não poderia ter permitido o amigo dele, a pessoa que amava ele, que ele tanto amava, que não tivesse vindo a óbito? Mais uma vez eu digo, querido, o fato de Jesus nos amar não significa que ele vai nos poupar da morte em dado momento. Jesus amou os profetas? Claro que sim. Deus amou os profetas, mas mesmo assim Deus permitiu que eles sofressem e morressem. Muitos deles morreram com muito sofrimento. Deus amou os apóstolos, claro que Deus amou os apóstolos, mas mesmo assim Deus permitiu que todos os apóstolos morressem, e alguns deles, e muitos deles, a maioria até com sofrimento. Eu me recordo aqui, queridos, quando Estevão, o jovem Estevão, dando testemunho de Jesus, falando de Jesus, ali pegaram ele e levaram ele para a porta da cidade e o apedrejaram. E em Atos capítulo 8, Atos capítulo 7, enquanto Estevão estava sendo apedrejado, a Bíblia diz que Estevão olhou para os céus e as pedras vindo e machucando aquele jovem, a multidão gritando, com sede de sangue, porque achavam que ele estava blasfemando. A Bíblia diz que Estevão viu os céus abertos. E quando Estevão olhou e viu os céus abertos, a Bíblia diz que Estevão viu Deus em seu trono e Jesus, o Filho de Deus, em pé à sua direita.
Estevão, na hora da morte, estava morrendo porque estava pregando o evangelho, cheio de saúde, cheio de vigor, foi uma coisa repentina. Ele estava olhando para o céu, ele estava olhando para a glória, ele viu o Pai, ele viu o Filho, ele viu Jesus. E Jesus olhou para ele, querido, naquela hora e disse: olha, eu vejo os céus abertos, e eu vejo o Filho de Deus em pé à direita do trono da majestade. Estevão podia ter gritado: Senhor, por favor, me livra. Senhor, por que não me salva? Senhor, por que não me livra? Pelo contrário, Estevão disse: Senhor, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E ali mesmo Estevão olhando para Jesus e Jesus olhando para Estevão. Jesus não o poupou daquela morte. Jesus permitiu que ele morresse com aquelas pedradas. E Estevão foi recebido na glória. Ali, com certeza, querido, quando a família daquele jovem teve a notícia que aquele jovem havia morrido, olha, apedrejaram Estevão na porta. Mataram Estevão na porta. Por que mataram meu filho? Por que mataram meu irmão? Sei lá, a família desesperada dizendo isso. E ali as pessoas dizendo: olha, porque ele estava pregando o evangelho. Porque ele estava pregando a palavra de Deus. Eu posso imaginar a mãe de Estevão. Eu posso imaginar os irmãos de Estevão, já que ele era jovem. Eu posso imaginar os parentes de Estevão dizer: Senhor, por quê? Senhor, por que o Senhor permitiu isso? Senhor, porque o Senhor deixou isso acontecer? Ele estava pregando tua palavra, ele estava fazendo tua obra, estava anunciando o teu evangelho. Por quê? Por quê? Por quê, Senhor? O Senhor permitiu que o meu filho morresse, que o meu irmão morresse, que o meu parente morresse. Eu tenho certeza que a família de Estevão também entrou aos prantos, irmãos. Mas Deus é um Deus de obras estranhas. Deus é um Deus de obras, irmãos, que mesmo nos amando muito, 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 muito mais do que qualquer coisa, o amor de Deus por nós é tão grande. É como diz um louvor: o amor de Deus é singular, ninguém jamais pôde imitar. É bem mais alto que os céus e mais sublime além do véu. O amor de Deus, tão rico e puro, ao homem vil deixou. O amor de Deus, irmãos, ele é incomparável. Paulo disse que ficou constrangido com tanto amor. Enquanto isso, a família de Estevão estava desesperada. Os parentes de Estevão estavam desesperados. Estavam todos se perguntando por quê. Ele era jovem, ele era cheio de vida, ele tinha tantos sonhos, tantos planos. Ele estava fazendo a obra do Senhor. Por quê? Por quê? Por quê? Mas Estevão, na hora da morte, ele viu o Senhor. E o Senhor não quis livrá-lo. O Senhor quis recebê-lo na glória. A mesma coisa aconteceu com Lázaro. Mesmo que depois o Senhor tenha ressuscitado Lázaro, Lázaro, ele foi um homem que morreu 2 vezes, ele passou pela morte, Jesus o ressuscitou e depois ele teve que morrer de novo. Então, sabe, mesmo que Jesus ressuscitasse as pessoas que nós amamos, você que perdeu um filho, você que perdeu um pai, você que perdeu um esposo, você que perdeu a esposa, você que perdeu um parente que você ama, mesmo que Jesus o ressuscitasse hoje, querido, você o perderia novamente, porque é a ordem natural das coisas. O homem vai ter que morrer. A Bíblia diz que está ordenado aos homens morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então nós precisamos parar para entender, amados irmãos, que a morte não é o problema. A morte é apenas a separação física de pessoas que se amam. Mas é um destino eterno de todos. É para onde todos irão, é onde todos irão passar por essa experiência. A grande questão é onde iremos após a morte. A Marta, quando estava falando com Jesus, aqui no capítulo 11, quando ela falou com Jesus, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus disse para ele: o teu irmão vai ressuscitar. Oh, glória! Essa é a nossa esperança, irmão.
Jesus disse: o teu irmão, Marta, ele vai ressuscitar. Irmãos, a nossa vida gira em torno disso. Nós sabemos que a morte não é o fim. O irmão Jerônimo dedicou a vida dele a uma fé que foi consumada. Todos os crentes, os servos de Deus, servas de Deus, aqueles que creem, aqueles que têm o selo da promessa, o selo do Espírito Santo, vivem essa fé, e essa fé um dia ela culminará na sua partida para a glória. É claro que as pessoas que amamos, que os nossos parentes ficam, eles choram, eles se angustiam, irmãos. Mas é como Jesus disse: o teu irmão há de ressuscitar. Todos que morreram em Cristo irão ressuscitar. Aliás, todos, indistintamente, irão ressuscitar. Como disse o próprio Jesus, uns para a vida, outros para a condenação, mas irão ressuscitar. E aqui, quando Jesus dialoga com Marta a respeito disso, teu irmão há de ressurgir. Nós temos que ter essa certeza, irmãos. Leia 1 Coríntios capítulo 15. Inteiro, até o verso 52, se eu não me engano, é o capítulo todo, 54, 55, lê o capítulo inteiro de 1 Coríntios, você vai ver que o Senhor fala da ressurreição, numa ressurreição com um corpo glorificado, um corpo que não adoece, não envelhece, não sente dores, que herdará a glória eterna por toda a eternidade. Ele vai viver não apenas 100 anos, não apenas 1000 anos, não apenas 1 milhão de anos, mas a eternidade. E nós, amigos, e vocês, parentes, tem que se contentar com isso, conformar com isso, esperarem o dia em que o Senhor os virá buscar para se encontrar com seus parentes queridos lá na glória, para estarem com eles. Claro que vocês não vão amá-los mais do que os outros, apenas estaremos juntos com eles, sim, gozando uma glória eterna. E o que seria a eternidade? Alguém um dia disse que a cada 1000 anos um beija-flor viria ao Monte Everest, um dos picos mais altos do mundo. A cada 1000 anos um pequeno beija-flor viria ao Monte Everest, ele pica o monte e vai embora. 1000 anos ele volta de novo, dá outra picadinha e vai embora. 1000 anos ele volta de novo, dá outra picadinha e vai embora. Quando esse beija-flor, que a cada 1000 anos dá uma picada no pico Everest, conseguir destruir inteiro o pico Everest, passou 1 milésimo de segundo na eternidade. Porque não tem fim, amados. A eternidade não tem fim. Eu tenho certeza que nossos irmãos que estão na eternidade pudessem vir agora falar conosco, e eles não podem, mas se eles pudessem, eles iriam dizer: eu não quero voltar. Pelo contrário, eu quero que você venha para estar comigo, porque é maravilhoso, é glorioso. Nós temos esse entendimento pela Escritura, irmãos. É a nossa fé. É por isso que renunciamos o pecado, a depravação do mundo, as orgias. É por isso que vivemos a nossa fé, na convicção, na certeza de que essas coisas são reais, de que essa promessa é real. E ali, quando Jesus disse: o teu irmão há de ressuscitar, Jesus disse, a Marta disse: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Marta estava inteirada a respeito disso. Marta havia compreendido essa mensagem, mas mesmo assim era doloroso de suportar, porque estava acontecendo na casa dela. E a gente sabe disso, quando a gente vê pessoas morrendo, a gente sempre tenta levar uma palavra de conforto, mesmo que a gente sabe que não vai ter tanto efeito, porque só o tempo, o Espírito Santo é quem vai consolar com o tempo. Mas Marta sabia disso. Eu sei, Senhor, está doendo, eu estou angustiada, a dor é muito grande, a angústia é muito grande, mas eu sei que Ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Sabe, Senhor, é porque é difícil, dói muito, mas eu sei que Ele vai ressuscitar. Assim a gente tem que continuar crendo, irmãos. Assim a gente tem que continuar acreditando, devotando nossa fé na esperança de tudo aquilo que está escrito. É um livro velho, é verdade. É um livro de palavras antigas, mas é o único livro em toda
A história da humanidade, desde que o mundo está na Terra, que embora seja um livro velho de palavras antigas, são palavras fiéis e verdadeiras, porque são as palavras do Senhor. E elas irão se cumprir sim, na sua completude. Quando nós partimos para a glória, que nos encontrarmos com o irmão Jerônimo, com o irmão Raimundo e com todos aqueles que nos deixaram em Cristo. E nós vimos a cidade celestial, as ruas de pérola, as ruas de ouro, as portas de pérola, aquele gozo, aquela glória, o corpo glorificado que não cansa, não envelhece, não adoece, não sente dores. A gente vai olhar e vai dizer, é exatamente como estava escrito, exatamente como a Bíblia dizia. Pena que muitos não creem, pena que muitos não acreditam, mas nós cremos. Não podemos ver, não podemos tocar, não podemos apalpar, não podemos sentir, não podemos perceber, mas nós cremos com todo o nosso coração que um dia tudo irá findar, que um dia nós veremos o nosso Senhor nos céus em glória, que virá buscar a cada um de nós para morar com Ele. Sim, para morar com Ele. Enquanto isso, uns vão morrendo para se encontrar com o Senhor. Outros ficarão vivos para o dia do arrebatamento, mas terão que ir. E os parentes que não se converteram, aí sim, vão chorar uma dor amarga, porque não vão poder entrar e se encontrar com o Senhor. Aí a dor vai ser a maior de todas. Hoje choram porque perderam um parente. Amanhã o desespero será maior, porque passaram a eternidade no tormento eterno e nunca mais verão as pessoas que amam e nunca mais ouvirão falar do Senhor e verão o Senhor. Enquanto hoje nós temos a esperança de ouvir a voz do Senhor, de nos converter, de nos arrepender, de abandonar o pecado e seguir a Cristo, para que por fim a nossa fé possa culminar como a do irmão Jerônimo, entrar pelos portões de pérola. Como diz Lucas 16, a parábola do rico e do Lázaro, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Onde estão nossos irmãos que estão partindo com Cristo? Jerônimo e tantos outros. Quando o irmão Eli me falou da morte do irmão Raimundo, o senhor já de idade, mais de 80 anos, cansado, e perguntou para ele, irmão, você vai ficar bom? Falou para ele, irmão, você vai ficar bom? Ele disse, não, irmão, não quero ficar bom. Eu quero ir para casa, estou cansado. Oh, meu irmão, isso é tão glorioso, isso é tão tremendo, isso é tão maravilhoso. E um dia, com certeza, todos nós estaremos em casa, participando da grande mesa, do grande banquete, e veremos o Senhor face a face. E para concluir essa breve mensagem, depois eu queria, queridos, em nome de Jesus, Deus me deu uma palavra, irmãos, do céu. Sabe aquela palavra que você fica, meu Deus, que palavra, que revelação tremenda. Lá no meu canal, Mensagens de Fé e Coragem, uma palavra sobre como superar o divórcio, suportar a perda de um ente querido. Irmãos, é uma palavra extraordinária. Todos vocês precisam ouvir. Vá lá nesse canal lá, Mensagens de Fé e Coragem, que é o meu canal de oração e de mensagens de fé, e você vai poder ver essa palavra, irmãos, que realmente veio do céu, e eu tenho certeza que ela vai consolar muitas vidas, vai abençoar muitas vidas. Eu mesmo fiquei impactado com aquela revelação que Deus me deu. E aqui, para concluir, Jesus disse, no verso 25, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, continuará vivo. Foi o que eu disse à irmã Efigênia. Um dia ela sepultou seu esposo. No dia seguinte eu estava lá com a minha esposa. E a minha esposa abraçou ela, ficou o tempo todo abraçado com ela. E eu disse a ela, irmã Efigênia, seu marido está vivo. Ele está vivo.
ele não morreu. Jesus disse: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá eternamente. E assim, queridos, é a nossa esperança, é a nossa confiança. Jesus chorou, ficou triste, mas ele sabia que as coisas têm que ser assim. Nós nunca vamos compreender Deus, nós nunca vamos poder mudar a vontade de Deus, os planos de Deus. A minha esposa perdeu uma irmã que ela amava muito, muito amiga, irmãzona, irmã de sangue, filha de mãe e de pai, com 30 anos de idade. Ela tinha acabado de ganhar bebê com 15 dias, cheia de saúde, cheia de vigor, ninguém esperava isso. Mulher lutadora, batalhadora, igual a Viviane, a mãe dela e a outra irmã dela, a Marcinha. E ela ganhou o bebê, com 15 dias ela morreu. Deixou uma criança com 15, outra com 7, uma com 4. E outra com 4. E a gente viajou de madrugada, saiu daqui desesperado. Fomos lá, ficamos lá o dia todo, participamos do sepultamento, do velório, levamos uma palavra. Pena que não foi gravado, para os irmãos poderem ter acompanhado. Faz muitos anos. Faz 6 anos. 6 anos. Mas aquela dor, irmãos... 7 agora, esse ano. 7 anos. Aquela dor foi uma dor irreparável. Sabe, você no meio da madrugada receber a ligação do cunhado e dizer: Jardel, me ajuda, pelo amor de Deus. E você não poder fazer nada. De repente você vê pessoas que você ama morrendo. Inesperadamente, eu repito, como uma pessoa está doente, que a gente está esperando, é mais fácil de aguentar, de suportar. Pelo contrário, a gente até sente um certo alívio porque a pessoa deixou de sofrer. Mas a vida é assim, irmão, Deus não vai interferir. Só temos que pedir a Deus que se compadeça de nós, ter misericórdia. E que nossos dias de vida nessa terra... A última vez que eu falei com o Jerônimo foi pelo WhatsApp, eu estava no sertão, e eu perguntei: irmão, como é que você está? Está tudo bem? Estou precisando de alguma coisa? E ele falou: não, pastor, está tudo bem. Eu só estou com um problema, eu estou com a Covid. E quando eu ofereci ajuda, ele falou: pastor, me leva mal não, mas realmente a gente está aqui, minhas filhas estão ajudando, mas eu queria que o senhor ajudasse fulano, cicrano, que ganha pouco, que vive de aluguel. E eu falei: irmão, graças a Deus a gente tem ajudado essas pessoas e vamos continuar ajudando. Mas o que eu pude ver ali, irmão, foi o tamanho do coração daquele homem. Sabe, ele se lembrou das pessoas no último momento. Se lembrou de pessoas que estavam precisando, que estavam necessitando. Ele se lembrou dessas pessoas. O servo de Deus, irmão, nos surpreende com a sua fé. É por isso que quando a filha do Jerônimo falou para mim que ele estava internado, irmão, eu fiquei muito triste. O meu chão realmente, meu chão desabou. Eu passei os dias que se seguiram todos abatido, desanimado, trabalhando, mas muito abatido. E no dia que ela falou para mim que ele havia partido, irmãos, por incrível que pareça, de uma certa forma, aquela tristeza diminuiu e veio uma alegria no meu coração em saber para onde meu irmão tinha ido, que ele tinha acabado o sofrimento aqui. Mas ficou a preocupação como pastor, como amigo. E a gente se preocupou com a família agora, com a esposa, principalmente os filhos. Mas muitas famílias estão passando por isso. Eu só espero que essa palavra possa ajudar algumas pessoas, que algumas pessoas possam perceber o quanto a vida é frágil, o quanto nós somos passageiros. Ele falou para mim, eu estava lá no sertão, né? Filmei lá para o meu canal. Eu tenho outro canal, um terceiro canal, que é no sertão e na cidade.
uma caixa d'água de 1.000 litros, a gente estava dentro, eu estava dentro, meu sogro sentado comigo lá, eu falei, Damião, eu vou entrar, entrei, e meu sogro é muito meu amigo, e a gente estava lá conversando, e eu entrei dentro da caixa d'água, fiquei lá tomando banho, tirei a camisa, fiquei lá bem à vontade tomando banho. Aí o Jerônimo falou para mim, olha, eu vi, viu, eu vi o vídeo aí, é isso aí, pastor, a gente tem que aproveitar enquanto a gente está vivo. Isso foi a última coisa que ele falou para mim, irmão. Então, enquanto a gente está vivo, enquanto essa vida é passageira, irmão, ela é temporal, por mais que você viva 80 anos, que você aproveite cada momento, ao lado das pessoas que você ama, ao lado das pessoas que você quer bem, ao lado de amigos, de parentes, que você possa usufruir, porque tudo que você juntar nessa terra, tudo que você acumular nessa terra, você não vai poder levar nada. Então aproveite a sua vida aqui, se divirta, se distraia, curta a sua família, seus parentes, viaje, sua esposa, sua família, seus filhos, e sirva a Deus. E ame a Deus sempre, acima de tudo. Essa é a palavra, irmãos, que eu queria deixar hoje para vocês, e eu espero que os irmãos possam ser consolados, porque são milhares, aliás, são milhões, né, irmãos? Tem perdido pessoas de forma inesperada. A doença chega e leva a pessoa sem sequer dar uma oportunidade de despedida, de um velório, de um sepultamento, de um último abraço, de um último beijo, de um último toque. Mas que fique a certeza e a convicção de que um dia nós nos encontraremos na glória com o Senhor. A palavra de Deus, como ela foi ministrada essa noite com fidelidade, simplicidade, mas com fidelidade, e louvores assim, irmãos, ele cura nossa alma. Mas hoje, irmãos, para mim é um momento especial, é um culto especial, porque nós estamos condoídos com a dor, o sofrimento de tantos irmãos que estão perdendo seus parentes. Embora essa palavra nos traga consolo, mas nós que estamos... às vezes, deixa eu falar para você, você está lá, né? Ah, não, Deus, o irmão está num bom lugar e tal, aquela coisa toda. Amém, a gente sabe disso, com certeza. Mas para a família não é fácil assim. Não é apenas uma palavra assim que resolve, que conforta, que consola. E a gente entende, às vezes a família grita, clama, sei lá, fala algumas coisas, e você respira, ouve e entende o que está se passando.